Sejam todos muito bem-vindos ao Bicast, o podcast que traduz a medicina e a urologia de maneira fácil e acessível. Hoje falaremos sobre um tema que acomete muitas mulheres, a endometriose. E junto com os nossos anfitriões, Dr. Deusdedit Cortez e Dr. Luiz Felipe Brandão, temos uma convidada especialista no assunto que vai nos ajudar com todas essas abordagens. Dr. Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no canal e queria agradecer a todo mundo que para a gente, às vezes, em centro cirúrgico, familiares, circulantes, pacientes, que vira e mexe no próprio consultório. A gente, pô, doutor, tá muito legal, vocês estão fazendo um bate-papo bacana. Isso é muito gostoso pra gente. Eu quero que vocês cada vez mais aproveitem, comentem, podem comentar no próprio YouTube, façam perguntas que a gente está aqui para responder, para passar a informação do jeito fácil para vocês. Deus, com você. É isso aí, Luiz. Bem, mais uma vez, obrigado a todos vocês, nossos convidados, pacientes, amigos, familiares. A gente está aqui por vocês, exatamente para tentar desmistificar, simplificar a urologia e a medicina. E dentro do assunto medicina hoje, a gente, como a Simone já falou, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto tão custoso, eu diria, para as pacientes, né? Para as mulheres, que é a endometriose, tá? E para falar sobre esse assunto de endometriose e também não esquecendo um pouquinho o nosso trato urinário, né? Para que os urologistas também participem dessa conversa, eu tenho o prazer enorme de contar aqui hoje com além de uma super professora, super especialista no assunto, mas uma grande amiga, a doutora Elizabeth Salomão. Doutora Elizabeth para quem não conhece, quem não é da área, porque quem é da área conhece, ela é uma livre docente da Santa Casa, na área de ginecologia, o departamento de ginecologia e obstetrícia. Ela acumula várias funções, como professora, funções associativas. Então, hoje em dia, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose, ela é a diretora da América Latina da AGL, que é a Associação de Ginecologia Laparoscópica. Então, eu não sei como é que ela dá conta de tanta função, né, Betinha? E, além de tudo, é a nossa famosa Betinha, que a gente trata carinhosamente. E a Betinha é assim, nesse dia a dia do centro cirúrgico, a gente começou a operar exatamente nas endometrioses, né, Betinha? A endometriose nos juntou, né, nos aproximou, essa aproximação entre ginecologia e obstetrícia. E, além de todas essas qualidades que eu coloquei aqui, eu acho que me chama a atenção, e é por isso que você está aqui com a gente, do teu lado humano, da humanidade com os pacientes, da tua fé, do como você trata as pacientes, né, no acolhimento. Então, isso tudo faz parte do Bicast. A gente quer, além de trazer conteúdo de informação, de qualidade, mas de forma acolhedora e para realmente as pessoas nos olharem e aprenderem. Que legal. Seja bem-vinda, Betinha. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É uma honra, né, na verdade, participar de um programa, de uma iniciativa educacional, colaborativa, né, e séria. Então, para mim é uma honra, um prazer. Muito obrigada, Deusdedit, pelo convite, Luiz. É um prazer, uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, fazer uma troca de conhecimentos, né? A gente não caminha sozinho, né, dentro da endometriose principalmente. A endometriose é uma doença muito complexa e precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Obrigada. Vamos lá. E vamos com tudo. Começar, né? Doutora, o que é a endometriose? A endometriose é uma doença complexa, mas é uma doença inflamatória, né? E como toda inflamação, ela acomete vários órgãos, ela causa um desequilíbrio, né, metabólico nessa paciente. Então, é uma doença inflamatória, infiltrativa, progressiva, que pode ser tratada de uma forma simples, mas ela precisa ser tratada de uma forma abrangente, né? É claro que, dependendo dos graus e do acometimento da doença, a gente tem aí um delineamento de tratamento. Mas, como doença inflamatória, toda inflamação cria um ambiente hostil. E esse ambiente hostil, ele é um ambiente doloroso, né? Então, mais do que tratar a doença, a patologia, a gente precisa ter aí o lado emocional, o lado humano, porque senão a gente não vai conseguir vencer a endometriose. Ela é uma doença inflamatória, infiltrativa, uma doença ginecológica, mas que
acomete aí toda a pelve e podendo infiltrar aí o compartimento anterior, que é o trato geniturinário, e o compartimento posterior, que é o trato gastrointestinal. Então, ela é muito abrangente. Muito complexa, né? Sempre é difícil. Isso. O que a gente vê muito, né, é a incidência de doenças complexas, onde você vai precisar muitas vezes do urologista, do procto, e como é incidente, né? É impressionante. Às vezes é muito mais incidente do que a gente imagina, do que a população imagina. Eu acho que tem, assim, algumas pacientes me perguntam, e a gente ouviu quando anunciou que ia fazer o podcast da endometriose, assim, do porquê que ela acontece. Então, assim, eu tentava explicar da seguinte forma. O endométrio é aquela parte interna do útero, né, que descama na época da menstruação, mas é comum de acontecer nas mulheres de que, além de sair pela região vaginal, ali na menstruação, que tenha um pouquinho de refluxo desse endométrio pelas tubas uterinas, e aí esse endométrio ele pode se instalar na cavidade abdominal, porque a tuba uterina tem contato com a cavidade abdominal. Só que isso acontece em praticamente várias mulheres, mas nem todas vão desenvolver endometriose, né, Betinha? Isso Então, mesmo. aí entra talvez o fator imunológico ou de cada paciente, o fator inflamatório que você falou. Como é que a gente explica isso para as pacientes? Dizer, puxa, não é só o refluxo, né? Uhum. É interessante, excelente ponto, né? Acho que para a gente esclarecer, ela não é para quem quer, é para quem pode, né? Então, a gente começa sempre assim, tem o refluxo menstrual, né? Estamos aqui em 5, 6 mulheres, provavelmente 5 terão o refluxo, mas quem vai desenvolver a endometriose? É aquela mulher que tem algum fator imunológico, angiogênico, antiapoptótico, ou seja, um fator inerente do próprio indivíduo. Igual um indivíduo desenvolve vitiligo, o outro desenvolve lúpus, e o indivíduo vai desenvolver a endometriose. Não basta ter o refluxo, né? O refluxo é, sim, quando o endométrio descama, a menstruação é a descamação do endométrio. Junto com essa descamação vão partículas endometriais que passam pela trompa. A trompa é um canal, um condutor, né? Que faz essa comunicação. E ela passa pela trompa, cai na pelve e vai se implantar. Só que aquela mulher que tem um fator imunológico, angiogênico, antiapoptótico, vai desenvolver a doença. Pode desenvolver em algum determinado momento da sua vida, né? E aí é que vem a questão. Além dela ser multidisciplinar, de tratamento multidisciplinar, multifatorial, de acometimento em muitos locais, ela ainda é uma doença que é alcançada pela alteração externa. Então, uma depressão, uma perda, uma ansiedade, né? A gente tem vários artigos relacionados com ansiedade e depressão. Então, a gente vê um número alto de mulheres com ansiedade e depressão desenvolverem aí a endometriose. Aí você não sabe se foi a doença que causou essa ansiedade e depressão ou se é esse fator também de ansiedade que pode desenvolver essas doenças inflamatórias, né? E eu posso dizer que essa parte imunológica, ela estaria relacionada do ponto de vista do DNA? Pode ter algumas alterações do ponto de vista de DNA que podem estar relacionadas com a endometriose também ou não? Que é uma pergunta das pacientes, né? A coisa do fator genético, Isso veio né? comigo Minha de mãe fábrica, teve, né? minha irmã tem, eu vou ter? Perfeito, excelente ponto para a gente debater aqui. A resposta é sim. Se a sua mãe teve, se a sua irmã teve, sim, você poderá ter, né? Não é que eu vim carimbado. Não, eu não vim carimbado. Porque minha mãe teve Alzheimer, eu vou ter Alzheimer. Não, eu tenho a oportunidade de mudar essa história. Eu posso fazer algumas coisas para mudar. E dentro da endometriose, o que eu acho que é mais importante para a gente falar para todo mundo? Se a mãe, tia ou prima, irmã, né, tiveram endometriose, nós precisamos focar aí nessa prevenção. Né? Dá para prevenir endometriose? Dá. Se ela é uma doença inflamatória, a gente pode fazer algumas coisas para ajudar nisso. Então, respondendo à pergunta, se a mãe, a irmã ou a tia, prima tiveram, você tem 7 a 10 vezes mais chance de ter.
Sabendo disso, o que você pode fazer? Uma dieta menos inflamatória, uma atividade física, dormir num tempo satisfatório, o tempo de limpar aí a sua mente. Ah, preciso dormir 10 horas? Não, você precisa dormir até acordar e falou, ai, acordei bem. E para mim pode ser 6 horas, para você pode ser 4 horas, para você pode ser 8 horas. Mas precisa ter aí um ajuste De hábitos de vida, nos né? hábitos de vida. Uma vez que você já sabe que o seu familiar teve, então vamos atuar aí, vamos diminuir a inflamação da alimentação, vamos agregar uma atividade física, vamos tentar manter aí um equilíbrio entre o estresse diário, né, e a vida que a gente quer desenvolver, né? Porque eu acho que um pouco disso passa pelas nossas mãos, né? Nem tudo a gente controla, mas a gente pode interferir um pouquinho, né? Eu acho isso, na verdade, assim, é o ponto de vista, eu não diria nem só do ponto de vista da endometriose. Quando a gente começa a ter comportamentos que são benéficos, que são antioxidativos, você está fazendo bem para o corpo como um todo. Você está diminuindo o risco de doença cardiovascular, você está diminuindo o risco de desenvolvimento de câncer, está diminuindo o risco de endometriose, que são esses comportamentos, que acho que isso é super importante. É manter uma boa dieta, um bom sono, baixos níveis de estresse, reduzir tabagismo, reduzir alcoolismo, né, álcool no caso. Então, são comportamentos que podem favorecer, por exemplo, um DNA que não seja tão favorável, uma genética não favorável, pode te ajudar a proteger, né? Acho que acontece com essas outras doenças e acontece também na endometriose. Muito interessante. Essa é uma take-home message, né, para quem está nos 100%. assistindo, É né? tudo, né? É aquela coisa. A gente sempre busca, às vezes no consultório médico, a pílula mágica, né? Qual é o remédio que vai me curar? É isso E aí. às vezes essas medidas preventivas de melhorar hábitos de vida, de ter uma vida mais saudável, e aí entra a medicina do estilo de vida, onde você tira álcool e tabagismo, onde você diminui o estresse, onde você melhora a alimentação e melhora o sono, eu acho que faz parte para a prevenção da endometriose. Muito boa essa mensagem, Betinha. E aí eu te pergunto o seguinte, a gente vê, muita gente diz assim, nossa, endometriose é uma doença da moda. A gente está com muitas mulheres sendo diagnosticadas. A pergunta a endometriose está sendo mais diagnosticada ou ela realmente está mais, por alterações dos hábitos de vida das mulheres, ela está mais prevalente, né? Os exames estão melhores. Essa é a pergunta. Se antes não tinha tanto diagnóstico de endometriose e agora tem, é porque melhoraram os métodos diagnósticos ou porque ela está mais prevalente? O que a gente vê nisso daí? Complementando, né, é uma coisa que a gente vê no próprio rim, né? A gente vê cada vez mais diagnóstico de câncer renal e nódulos cada vez menores. Por quê? Muito a gente coloca porque o pessoal tem feito mais tomografia, a qualidade da tomografia tem melhorado, a qualidade da ressonância tem melhorado. E não sei se isso também pode ser passado do ponto de vista endometriose. Quando a qualidade da ressonância é de 3 Tesla, 1,5 Tesla, se isso também tem ajudado a aumentar a incidência, entre aspas, ou talvez aumentado o diagnóstico, né? A qualidade do diagnóstico. Na verdade, a endometriose passou a ter um método que a diagnostique. A gente não tinha isso, né? Antes de falar na qualidade do método, a gente precisa ter um método. Então, a endometriose, ela passou por muito tempo por um desafio muito grande, que é a principal queixa, ser uma coisa corriqueira da mulher, que é a cólica menstrual. Muitas vezes desvalorizada, às vezes até pelo próprio paciente, que acaba falando assim, eu tenho cólica, mas eu tenho todo mês. E às vezes é aquele negócio, não é eu tenho todo mês, qual é a qualidade dessa cólica? Então a cólica incapacitante precisa ser valorizada. Então eu acho que a conscientização e a valorização da mulher passa por isso também, né? Ela passou a se conscientizar mais de que ela não precisa ter dor. Então ela informa um pouco melhor e o médico, o profissional da saúde, porque não é só o médico que recebe essas pacientes, né? No nosso sistema de saúde, algumas delas vão ao posto, vão à UBS e às vezes são atendidas por agentes de saúde, né? Ali no agente de saúde tem várias especialidades. E o agente de saúde, inclusive o médico, passou a valorizar esse sintoma cólica menstrual um pouco mais. Mas falando de método diagnóstico, nós começamos em meados de
2002, 2003, a desenvolver aí, tanto na Santa Casa de São Paulo quanto na USP, métodos, né? O nosso grupo na Santa Casa e o grupo do Maurício na USP começou a tentar desenvolver métodos para diagnosticar a endometriose. E aí, de lá até aqui, nós temos hoje um ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose, que é o nosso método top 10 para o diagnóstico, né? E esse método, ele tem aí alta sensibilidade, alta especificidade para o tratamento, o diagnóstico da endometriose profunda, de comprometimento intestinal. Temos a ressonância, que é um exame de eleição, porque ele não é examinador dependente, né? Aí entra a qualidade da ressonância. Eu acho que para nós, diferente da urologia talvez, entre mais não só a qualidade do aparelho, mas o protocolo com que esse exame é realizado. O gel vaginal delineia o espaço retrocervical, retovaginal ali. Então, o gel vaginal contribui muito. Uma bexiga em médio repressão, o preparo intestinal adequado. Então, tudo isso, a metodologia, como você vai usar para realizar aquele exame, ajuda muito na qualidade do exame. E o ultrassom para mapeamento passou a ser uma verdade e já aí há 20 anos, começou aqui, né? E então, hoje temos vários profissionais treinados para fazer. Então, eu acho que a resposta, né, para todos que estão nos ouvindo é que passou-se a valorizar mais a queixa da mulher, que a principal queixa é a cólica incapacitante. E também nós ganhamos um método diagnóstico adequado. Aí eu posso dizer que aumentou? Aumenta, porque você aumenta a possibilidade de diagnosticar com clareza, né? Então, a paciente presta mais atenção nela, os agentes de saúde, incluindo médicos, ouvem melhor esta paciente e a gente ganha um método de imagem mais assertivo. Eu acho que foi um conjunto. Legal. Um conjunto. Doutora, uma dúvida. Com relação ao ultrassom, o transvaginal, endovaginal, esse exame sem o Doppler ou sem o preparo intestinal, sem o uso do gel, ele também é possível de diagnosticar ou não? Nesse exame de prevenção, que normalmente, né, as mulheres fazem aí a cada 6 meses ou uma vez por ano, só nesse exame, no ultrassom normal, sem o Doppler e sem o preparo, a gente consegue ter essa ideia da endometriose ou não? Precisa ser mais direcionado mesmo? Não, a resposta é não. O Doppler não influencia em nada, tá? É um ultrassom transvaginal. O gel vaginal é um complemento ali, é um ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose com preparo intestinal. Mas tem uma coisa muito particular. Por quem? Quem vai fazer? Eu? Eu não vou ver nada. Isso aí. Eu não sou especialista. Eu posso fazer a cirurgia, aí eu vou conseguir ter sucesso. Mas você está na sua casa, faz o seu preparo intestinal, vai para o ultrassom e chega lá, sou eu a médica que vou realizar o seu ultrassom, você vai ficar na mesma, porque eu não sou especialista. Então, aí a gente entra nessa esfera. É um ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose, sim, com preparo intestinal que você faz na sua casa. Chega aqui, seu intestino está preparado, coincidiu de você não fazer na sua casa, eu posso fazer um FLIT enema agora aqui, mas quem tem que ser o realizador desse exame? Um profissional capacitado para isso. Aí a gente consegue avançar, Tá. né? Pode ter Doppler? Sim, pode ter Doppler, mas eu preciso ter o especialista que domina aquele exame. Só acho que 2 pontos muito interessantes, né? Você conseguir colocar o ultrassom dentro de um exame de screening é muito bom quando você pensa, inclusive, em saúde pública. Porque antigamente era o quê? Era laparoscopia para identificar a endometriose, aí veio a ressonância é maravilhosa, mas a ressonância tem um custo enorme. Então, quando você consegue colocar o ultrassom, você está colocando um custo baixo e um exame super acessível. Só que o ultrassom ele é extremamente operador dependente. Então, a gente precisa de um médico, de um ultrassonografista especializado para ter um exame correto. Senão a gente vai achar sempre que não tem nada. Ou, nossa, tem muita coisa. Né? Acho que essa é o grande pulo do gato do ultrassom, né? É a multidisciplinaridade, né? A Betinha já falou, Isso aí. multidisciplinar. Então, você vai para a cirurgia, você tem que ter o ginecologista, o urologista, o cirurgião do aparelho digestivo. Agora, no pré-operatório,
você tem que ter o especialista da imagem, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro pelo seguinte: o mundo faz ressonância. Tá? Então, assim, eu falo sempre para meus alunos, você vai fazer uma prova e tiver lá qual método que vai fazer o diagnóstico da endometriose e tiver ultrassom transvaginal e ressonância, é a ressonância, tá? Nós estamos falando de uma raridade, de uma particularidade, que nem todo lugar do mundo tem. Iniciou no Brasil, Europa tem, alguns locais dos Estados Unidos tem, mas o ultrassom transvaginal para mapeamento especializado, ele é uma coisa muito particular e custosa, porque nem todo o sistema de saúde ainda cobre, né? Então, para a gente, por exemplo, um ultrassom transvaginal simples, quando que ele te dá suspeita de endometriose? Quando ele tem 2 cistos ovarianos grandes, 2 endometriomas. O endometrioma, você faz o diagnóstico da endometriose por um ultrassom transvaginal simples. Então, vamos colocar bem claro. Se eu tiver uma endometriose ovariana, que é o endometrioma, o ultrassom vai ver. Ele vai ver aquele cisto ovariano e vai fazer o diagnóstico. Talvez ele fique em dúvida se é um endometrioma, se é um teratoma, se é um cisto simples, o que pode ser. Mas ele vai ver que tem um cisto de ovário. E aí, juntamente com um exame físico adequado, você pode fazer a suspeita da endometriose, né? Então, também tem isso, né? Se o médico examina pelo toque vaginal, sente aí uma suspeita de alguma alteração naquela região, ele pode solicitar aí uma ressonância pélvica, que ela vai ser muito clara. A ressonância é um excelente exame. Se você tem convênio, você consegue fazer a ressonância, né? E é um método de screening, e a gente consegue fazer o diagnóstico de toda a doença na pelve. Aonde o ultrassom para mapeamento pega mais? No intestino. Aí, na região intestinal, o ultrassom para mapeamento, ele traz uma especificidade maior. Ele tem 100% de especificidade e de sensibilidade. Aí ele traz maior no intestino. Mas, por exemplo, se eu tenho uma lesão de bexiga, a ressonância vai me mostrar maravilhosamente bem. Se eu tenho ureter, comprometimento de ureter, a ressonância vai me mostrar maravilhosamente bem. Agora aqui, Betinha, a gente tem que ter um compromisso com todos que estão nos assistindo, né? Então, a gente tem gente nos assistindo que tem acesso à ressonância, a ultrassom com o ultra especialista, mas a gente tem muita gente nos assistindo que não tem acesso a esses exames. Então, assim, quando a gente fala da parte clínica, eu acho que é importante a gente passar para as pessoas aqui, para as mulheres, para os parentes das mulheres que estão nos assistindo, assim, quais são os sintomas? Porque a gente falou da dor, mas tem características diferentes da dor, né? Que tipo de dor é? Porque uma dor menstrual simples, todas vão ter. Mas quais são as características da dor que a paciente diz, opa, eu tenho que falar com o meu médico, será que não é endometriose? E outra, está linkado com essa pergunta. Quando a gente fala que a endometriose acomete a pelve, quais são os órgãos que a endometriose pode acometer? E aí a gente fala dos sintomas de acordo com o órgão. Eu acho que esse é um ponto muito importante nesse podcast. Quando Perfeito. Suspeitar, né? Quando que eu devo suspeitar aqui? Qual o sinal de alerta que eu tenho que falar, não, acho que vale levantar essa possibilidade. Claro. Até porque a clínica é soberana, né? Então, Perfeito, é um excelente ponto. Vamos categorizar aí para a gente esclarecer bastante. Eu sugiro a gente começar pelos órgãos, né? O que pode acometer os órgãos. Vamos fazer o seguinte, olha, até a gente, o atraso no diagnóstico é muito importante, por quê? Porque o sintoma não está diretamente relacionado com o órgão. Então, eu posso ter uma endometriose de bexiga e não ter sintoma urinário nenhum. Aliás, a endometriose vesical, ela dá sintomas raramente menos de 5%. Então, a disúria, né, que é a dor para urinar, né, a hematúria, que é o sangue na urina, é a mulher que tem um nódulo de bexiga, de endometriose na bexiga, ela raramente vai ter esses sintomas. É quando está muito avançado. É só quando tá o nódulo é muito grande, quando está muito avançado. Então, vamos categorizar para a gente chegar no nosso objetivo final. Os sintomas clássicos,
cólica menstrual incapacitante. O que é uma cólica menstrual incapacitante? É aquela que impede você de fazer as atividades normais. Acordei hoje, ia para a academia, não consigo. Acordei hoje, fui pegar o ônibus, não consegui. Acordei hoje, fui para a escola fazer educação física, adolescente, e não consegui. Perdi o vestibular. Perdi. Eu já vi meninas perderem o vestibular por causa de cólica e é incapacitante. real, é real. Então, esta cólica é um sinal de alerta, né? Outra coisa, dor na relação sexual. Sempre tivemos na mesma posição, agora eu já não consigo mais. Eu até tomo um remedinho antes, quando eu penso que vai acontecer, porque eu não consigo mais, porque eu tenho dor. Então, esse padrão mudou. Tinha relação e agora eu não... essa posição que eu tinha, agora eu não consigo mais. Então, a cólica incapacitante, a dor na relação sexual, às vezes a irregularidade menstrual, nem sempre um sintoma de endometriose, né? Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar, a adolescente, ela tem sintomas diferentes, às vezes, da mulher adulta. Precisa prestar muita atenção nas adolescentes, porque 60% da endometriose começa abaixo dos 20 anos. A menina já tem manifestação. E elas, às vezes, são subvalorizadas, porque, às vezes, o adolescente ele tem uma característica de intensificar um pouquinho os sintomas, as atitudes, pela própria adolescência. Então, a gente precisa estar sempre de olho, porque elas têm sintomatologia, às vezes, diferentes. As meninas, as adolescentes, têm mais sintomas intestinais do que a mulher adulta. Sim. Relacionados com endometriose. Então, às vezes, ela tem mais cólica intestinal, às vezes, ela oscila entre diarreia e obstipação. É importante ter esse raciocínio e esse olhar para a adolescente, né? A mulher adulta, não. Geralmente, a mulher é um pouco obstipada e, às vezes, ela não muda esse padrão. Ou, durante a menstruação, ela pode mudar o padrão. Também é uma pergunta legal de se fazer para o paciente. É bom ficar de olho. E, também, durante a menstruação, perguntar se ela tem dor para urinar. Também é uma chance de diagnosticar, talvez, a endometriose vesical. São sintomas cíclicos, né? Sintomas cíclicos, né? Apesar da endometriose dar uma dor acíclica, que é aquela dor full time, né? A dor cíclica é aquela dor que só vem na menstruação. E a dor da endometriose, ela é acíclica. Ela dá o tempo todo. Constante, né? A gente precisa ressaltar também que ainda hoje... Olha, você falou, tem pacientes ouvindo, mulheres ouvindo, que às vezes não tem assistência a esse plano de saúde. Eu trabalho na Santa Casa de São Paulo há 28 anos. Não pode começar a falar de ano aqui não, né? Porque senão a gente vai se entregando. Mas nesse ambulatório de endometriose e cirurgia minimamente invasiva. E nós temos agora um aluno meu fez um estudo de PIBIC, iniciação científica, né? Um aluno do 5º ano, e nessas mulheres e na sintomatologia, que eu falei, vamos fazer um estudo epidemiológico para a gente entender o perfil dessa mulher aqui atual. E você acredita... Inclusive estudo epidemiológico no Brasil, né? Sim. Porque a gente vê estudos epidemiológicos fora, mas... Pode ser completamente diferente da nossa realidade, né? Eu diria até de estados. Sim, porque nós temos vários países dentro do próprio Brasil, né? Sim, com certeza. A gente fala tropicalizar, né? As incidências. E você sabe que eu fiquei um pouco decepcionada ainda com a nossa condição. Porque ainda o atraso no diagnóstico é de 9 anos. É muita coisa. Há muitos anos, desde 1985, 92, 95, tem uma publicação, em 1995, que o atraso no diagnóstico era de 7 a 10 anos. E até nós estamos ainda aqui com 9 anos. E isso no nosso ambulatório, que é direcionado para a endometriose. Então, é muito importante ressaltar, lá no nosso serviço, na Santa Casa, a gente tem ainda muito atraso, recebe pacientes com exames e atraso e diagnóstico, mas a gente ainda tem um atraso. Por quê? Porque a nossa população não tem acesso a exames. E o exame que se consegue fazer, às vezes, é um ultrassom transvaginal simples. Sim. Mas dividindo a sintomatologia cólica menstrual incapacitante, dor na relação sexual, mas muitas adolescentes ainda não têm relação sexual. Então, você perde essa queixa. Aí tem que valorizar as queixas intestinais, as queixas no período menstrual e valorizar aí, eu acho que o estado emocional. Sempre que um paciente vem me procurar,
A última coisa que eu falo para ela é assim: você já fez terapia? Você faz terapia? Procura um psicólogo. Porque se ela quisesse procurar um psicólogo, ela teria ido no psicólogo e não no ginecologista. Sim. Então, eu sempre procuro conversar com ela bastante sobre a rotina, sobre a vida, sobre os hábitos, que é uma forma de eu entender um pouco a vida dela. É só nesse entendimento que a gente vai conseguir ajudar a paciente que tem endometriose. Eu acho que tinha que ter psicologia dentro da residência de ginecologia, Com viu, Betinha? certeza, Porque o com ginecologista, certeza. ele é um psicólogo também, não tenha dúvida disso. 20 minutos da minha consulta é psicologia. É isso Dedicada à aí. psicologia, Eu né? marco de 1 hora, mas 20 minutos Para quase entender, e eu pra tenho que entender interromper. o ser humano que está ali na frente, né? Mas eu Senão você diria não faz que... diagnóstico. Você sabe que eu diria assim, que na verdade essa cadeira psicóloga ela não tinha que ser da ginecologia, ela tinha que ser de quase todas as Exatamente. especialidades. Eu acho que a gente está conversando literalmente, entre aspas, da médica da mulher com o médico do homem. É. E a frase dela agora, fala assim, não, porque são 20 minutos tentando entender, porra, você descreveu o nosso atendimento. Porque a gente trata também relação sexual, Sim. paciente que está às vezes nervoso, está com parceira nova, está com parceira antiga, ele teve algum problema. Então a gente tem que literalmente entrar na mente da pessoa, entender o que está acontecendo ali, e a gente vê o tanto que o comportamento, o tanto que a cabeça, ela influencia nas atividades do paciente. É muito interessante. E eu costumo dizer exatamente isso, que eu diria que quase 50%, 40%, 50% das nossas consultas, elas têm um fundo psicológico. É um bate-papo, é escutar o que o paciente tem para falar. Coisas que, poxa, doutor, eu fui lá no médico, ele nem olhou na minha cara, aquelas coisas. Às vezes você simplesmente dá atenção. E eu falei isso no nosso primeiro episódio aqui, é quando você dá atenção, você escuta ele, você é capaz, às vezes, de num bate-papo, dar o principal remédio que ele precisa e entender a dor dele. Então, isso é muito legal. Você falou exatamente o que a gente discutiu lá no começo, que é humanizar. E não existe atender paciente em nenhuma especialidade se você não humanizar o seu atendimento, se você não escutar. E a endometriose entra no padrão dor crônica. Sim. Então, assim, eu sou casado com uma psiquiatra, então ela vê dor crônica leva à ansiedade e à depressão. 100%. E a gente entra na coisa do ovo ou a galinha, né? Quem nasceu primeiro. Então, assim, na realidade, não é que a endometriose leva à ansiedade e depressão, e a gente tem a dúvida também se as pacientes ansiosas ou depressivas, né, que têm os sintomas emocionais, elas têm uma maior tendência à endometriose. Eu acho que é quando as duas coisas acontecem juntas, é a pior combinação. Paciente que tem endometriose com dor crônica e, além disso, tenha algum fundo de ansiedade ou depressão. Aí, quando essas duas coisas acontecem, realmente, eu acho que é a paciente que vai merecer um maior cuidado, tanto do ponto de vista orgânico quanto emocional. A gente tem uma resposta, sim. Nós publicamos um artigo do nosso ambulatório, das nossas pacientes, da fila esperando para operar. Ou seja, todas as mulheres com endometriose profunda, com comprometimento intestinal. A nossa fila lá é por insumos, né? Não ter os insumos para cirurgia intestinal, que é o mais, os insumos mais caros, seriam assim. Então, nós pegamos estas mulheres já diagnosticadas com endometriose, já na fila, esperando, e fizemos os questionários de psicologia e psiquiatria de ansiedade e depressão. E nestas pacientes foi que nós encontramos que elas têm 90,3% de ansiedade e 87,5% de depressão. É muito alto, né? É muito alto. É muito alto. É muito alto. Aí você é frustrante, é muito alto, né? Então, assim, o que você fica querendo acabar com aquela fila, querendo resolver o problema da paciente, né? Não é fácil. Doutora, existe uma idade, uma fase de predisposição para que a mulher tenha, né? A senhora comentou aí que tem desde a adolescência, né? Talvez não subvalorizado, mas existe ali um período onde a mulher precisa prestar uma atenção maior, tem aí os sintomas, mas enfim, até por estatísticas, né? É perfeito. Ela é uma doença hormônio dependente. Quando que tem hormônio? Quando é jovem.
Então, existe, sim, as mulheres jovens em idade reprodutiva, né? Porque é uma doença hormônio dependente. Então, a endometriose, ela acomete mulheres dos 15 até os 50 anos, né? É aquele período, alta prevalência. Uma prevalência igual da cefaleia. Se você parar para pensar, todo mundo tem dor de cabeça, então a prevalência é alta, né? Porque você fala assim, alta prevalência. Ela incide dos 18 aos 50, mas não é só 18 anos, porque a gente observa que 60% quase das mulheres já apresentam sintomas a partir dos 15 anos. Então, ela tem uma alta prevalência. Quem é a mulher que tem mais chance de ter doença hormônio dependente, que é mioma, endometriose? É aquela que está mais exposta ao estrogênio. Ou seja, menstruou mais cedo e menopausou mais tarde. Então, aquela menina que menstruou com 9 anos, com 10 anos, fica de olho. Se ela tiver com 15, 18, falando de dor, ela está exposta ao estrogênio há um tempão. Vamos valorizar. Né? Então, é isso. São a exposição... Super interessante. Não, super interessante isso daí. É. Essa coisa eu ia fazer exatamente a pergunta. Daquelas meninas que começam mais cedo, a menarca, né? A primeira menstruação mais cedo, se tem... Elas merecem um olhar especial. Que legal. Especial. Aí ela está com 17 anos, entrou na faculdade, é para estar um período maravilhoso, ganhou a viagem, ganhou um presente de que entrou, fez isso, fez aquilo, não consegue ir. E linkando com aquela outra estatística, essa menina que menstruou aos 9, 10 anos de idade, ela só vai ser diagnosticada, dependendo na estatística, com quase 20 anos. Isso. Olha o tanto que ela vai sofrer, Muito uma adolescência tempo. de sofrimento. Muito tempo. E é uma adolescente, né? Uma mulher que tem uma chance grande aí também de ter um nível de ansiedade e de estresse maior, né? Sim. As meninas com endometriose na adolescência são adultas mais depressivas, com mais ansiedade. E uma pergunta até provocativa. Né? Um período longo de doença, né? Claro, maior. claro. E uma pergunta até provocativa. Menstruar tarde passa a ser um fator protetor? Menstruar tarde, não, mas assim, é claro, se você. Eu exponho menos ao estrogênio, mas se eu menstruo tarde, com 15 anos, algum problema eu tenho. Então, não é. Nem tanto. Mas menstruar na idade certa é uma proteção para doença estrogênio dependente, né? Sim. Menstruar com 12 anos é muito melhor do que menstruar aos 10 anos, né? Faz diferença, né? São 2 anos de diferença, são 24 meses, né? 24 ciclos menstruais a menos. Tudo considera, né? Então, é importante isso. Eu já queria partir para a parte cirúrgica da coisa, mas eu acho que tem mais uma pergunta importante que as pacientes fazem, que é a questão do uso do anticoncepcional. Perfeito. Né? Então, a gente falou, menstruar mais tarde, mas e suprimir a menstruação ao longo do tempo? E também me perguntam muito sobre síndrome do ovário policístico, se existe relação entre, eu tenho síndrome do ovário policístico, eu tenho mais chance de ter endometriose? E aí, só linkando essa pergunta, o anticoncepcional, ele pode ser considerado um tratamento ou ele é uma coisa só para diminuírem os sintomas? Acho que é uma pergunta interessante também. Perfeito, são todas interessantes. Então, vamos lá. Só tem pergunta interessante hoje. Tem aquela coisa, né? Posso perguntar uma besteira, né? Não, é melhor você pergunta besteira do que faça uma besteira. Então, vamos lá. Acho que é tudo válido. O anticoncepcional, ele é uma coisa perigosa. Por quê? Ele ajuda muito, porque ele tira os sintomas, ele tira a cólica, ele reduz o ciclo menstrual, o volume de sangramento. Mas o que acontece? Ele mascara a doença. Então, se você dá para uma menina de 16 anos um anticoncepcional e fala para ela, não para de usar, pelo amor de Deus, não pode parar porque você não vai engravidar e blá, blá, blá. Aí, ela fica até os 26 anos, já são 10 anos. 26 anos, agora que você está formando, cuidado para não engravidar, porque assim, é um tabu para você não engravidar. Parece que você chegou perto do menino, você vai ficar grávida, e não é bem assim, né? Para ficar grávida, às vezes, dá um trabalhão. E aí, ela fica com aquele anticoncepcional sem ter dado nenhuma pausa. Quando que ela vai diagnosticar? Quando ela para engravidar.
Aí ela já formou, já comprou a casinha, já reformou a casinha, já construiu o quartinho do bebê, agora a gente vai ficar grávido, tá? Eu tenho 30 anos, tomo anticoncepcional desde os 16, Parei, doutora, faz 2 meses e não engravido. Não, não vai. Aí começa a descobrir. Então, assim, ele é excelente, porque ele tira mesmo, ele diminui o volume do sangrado, ele tira a cólica menstrual, então ele ajuda nisso. Mas eu fico muito tempo usando, sem dar uma pausa ou sem ter o diagnóstico, eu não vou saber se eu tenho uma doença, se eu tenho, ele acaba mascarando. Qual que é o pulo do gato para isso? Se você tiver uma oportunidade de parar em algum momento, agora, se não for parar, fazer uma ressonância, ir regularmente ao ginecologista, mostrar esta preocupação, eu uso há muito tempo, tem preocupação, fazer um bom exame físico, porque se você começar a desenvolver alguma doença assim, a ressonância pode pegar, o exame físico, então tem que estar linkado e o médico tem que prestar atenção a esses sinais, né? Anticoncepcional não trata endometriose, tá? Tem uma progesterona que é muito utilizada, testada com o análogo do GnRH, que é uma progesterona chamada Dienogest. Essa progesterona, sim, é a única que tem um efeito para tirar os sintomas da endometriose. Tá? Não é que ela vai tratar a doença. A doença profunda, ela tem nódulos. E os nódulos só tratam se você removê-los. A doença superficial, que é aquela no peritônio, o anticoncepcional, a progesterona, ela pode murchar aqueles nódulozinhos. Mas quando você para, a tendência daquilo é voltar. Então, o Dienogest, que é esse progesterona que a gente usa às vezes como complemento de um tratamento cirúrgico. Ou quando eu tenho também um cisto de ovário, um endometrioma ovariano, ele também ajuda bastante, tá? Então, assim, anticoncepcional, estrogênio mais progesterona, trata endometriose? Não. Qualquer progesterona trata a endometriose? Não. Se eu colocar um DIU de hormônio, que tem uma progesterona, né, que é o levonorgestrel, trata a endometriose? Não. Ele pode manter a doença silenciada, dar um tapinha nela e deixa ela ali, melhora os sintomas. Controlar sintomas, né? Isso. Ele trata os sintomas que a doença pode causar. Mas a doença em si, não é tratada. Ela precisa de uma elaboração. Primeiro, eu preciso saber se é profunda, se não é profunda, para a gente saber para que lado a gente vai. Né? Aí entramos na fase cirúrgica. Mas eu ia perguntar isso, entendendo, né, onde está, como está. Toda endometriose precisa ser operada? E foi bom. Aí tem uma classificação, né? A endometriose profunda, superficial, né? É uma classificação de 1990, Corneli fez lá, superficial, intermediária e profunda. Para resumir, a profunda é acima de 5 milímetros, ou seja, meio centímetros. Mas quem você vai tratar? Quem tem sintoma. Né? A gente trata o doente. Isso, né? Perfeito. A gente trata o doente. Adoro essa frase. A gente trata o não doente. Tratamos doenças, a tratamos pessoas. Por um quadro, né, no consultório. A doença a gente combate. A gente trata o doente, né? Então, se tem queixa clínica, eu preciso cuidar desse doente. Ele está sofrendo. E quando que eu trato a doença? Quando ela tem risco de estrangular o intestino, né? Vai fazer uma suboclusão intestinal. O nódulo é tão grande que vai romper esse intestino. Quando eu vou fazer uma exclusão renal, tenho risco de perder o rim. Tem um nódulo no ureter tão grande que vai fazer eu perder o rim. Ou o paciente sintomático. Vai ter urologista lá no dia para consertar esse ureter. O urologista está chegando. O urologista está chegando. Mas o ginecologista tem que indicar, né? Porque, às vezes, aquele ureter... Se não indicar, vai perder o rim. Ela vai perder o rim, não é? Perfeito. Porque se você não faz o diagnóstico, não vê que aquele nódulo está envolvendo o ureter e vai perder obstruindo o rim não está funcionando. Ela vai perder o rim. Então, assim, nós operamos mais do que deveria? Não, nós operamos aquele doente que tem doença profunda, nodular e que é sintomático.
né? Perfeito. Ou que está com algum órgão em Ou perigo. que tem algum né? risco de perda de órgãos. Isso. Então, nós caracterizamos muito bem isso. Eu que trabalho no hospital público também, lá eu consigo separar. Eu tenho uma lista de prioridade. Quem é prioridade? É aquela paciente que tem uma doença com risco de perda de órgãos. Ela é o primeiro lugar da minha fila. Perfeito. Perfeito. Né? E a outra prioridade, a paciente sintomática. Essa está junto com aquelas duas ali. Mesmo que a paciente que tenha risco de perder órgão não tenha sintoma, eu Ela tá procuro primeiro. explicar para ela a necessidade e por que ela ganhou o primeiro lugar da fila. Porque senão ela vai perder um órgão. E isso, gente, precisa ser falado, porque às vezes ela não entende. Então, a endometriose profunda, não adianta a gente ficar fazendo voltas com ela. Sim. Porque, às Sim. vezes, ela vai chegar até num comprometimento mais grave até do órgão, né? Pode ser tarde demais. É. E aí eu já linko uma pergunta, né? Uma pergunta que acho que é interessante. Pergunta Então, urológica. literalmente puxando a sardinha para o nosso lado, né? Assim, o que você vê mais nas cirurgias hoje? Você vê mais bexigas, ureteres acometidos ou parte gastrointestinal? A gente tem mais... Quem é a especialidade que mais acompanha vocês em sala, né? Eu acho que nessa daí a gente vai perder. Então, não, mas eu quero saber. Essa Mas eu sensação. tô começando a entrar em cena. A gente tá começando a entrar em cena. Mas quem que você vê mais? Ó, você vai acho que- gostar da minha resposta. Mas assim, ó, vamos lá. Spoiler. Vamos para... Deu que ia gostar, né? Não. Eu ia Vai. dizer que a Betinha é diferenciada. Então, assim, É isso. mesmo que não tenha ureter lá ou coisa envolvida, o urologista está sempre por perto. Perfeito. Então, ela vai ver sempre Mas a aí gente. acho que vale um comentário nosso também depois. Mas a pergunta é aquela coisa: o que você vê mais? Trato urinário Não, eu acometido entendi. ou trato gastrointestinal? E o que a literatura fala hoje pra gente? O que é hoje incidência relatada e a sua vivência? Essa foi a pergunta também. Aham, não, nós vamos falar... Eu sou professora, né? Professor fala Por isso sempre que de tem que ter as duas literatura. coisas. Tem que ter as duas Então, coisas. eu vou falar para você a literatura e A a prática. minha opinião de especialista. Isso, exato. Né? Esse é muito É importante. essa pergunta que eu A fiz. literatura a endometriose compromete o compartimento posterior. Uhum. Em 80% dos casos. Só para a gente colocar compartimento Vou posterior. explicar aí, né? Então já a gente falou no divide a pelve, né? Eu sempre falo, né? É o central, que é ginecológico, o vizinho da frente, que é o geniturinário, e o vizinho de trás, que é o gastrointestinal. E a gente trabalha junto, tá? Sempre junto. Mas a literatura traz que o compartimento posterior, que é o nosso vizinho de trás, que é o compartimento que não tem só intestino, ele tem a região retrocervical, os ligamentos uterossacrais, ele é o mais acometido. E por quê? Se a gente parar e pensar na anatomia, eu tenho o útero, eu tenho as trompas que caem aqui atrás. Então, o refluxo menstrual é aqui no compartimento posterior. Então, é por isso, talvez, que a gente tem uma incidência maior. Aí eu tenho 70% no ligamento uterossacro, 69,8%. 70% no ligamento uterossacro. Aí eu tenho vagina, porque está perto. Cúpula Aí eu vaginal, tenho né? intestino... Cúpula vaginal. E eu tenho bexiga depois. Então, dentro deste cenário, eu teria 69% ligamento uterossacro, tenho 15% ali vagina, 9% intestino e 3% bexiga. Eu vou para o compartimento anterior. Isso falando de um geral, da pelve. Se eu trouxer o trato geniturinário, aí eu tenho 85% bexiga. Trato geniturinário. Sim, dentro do 85% bexiga e 15% ureter, né? Na nossa prática diária, lá na Santa Casa, eu não conformava muito, que as pessoas falavam assim, tem pouca endometriose de bexiga, e eu acho muitas. Então, aí vem a opinião de especialista. Dentro do meu consultório, o que tem mais? Claro que é o compartimento posterior, mas eu tenho uma alta incidência de bexiga. Se você for levantar, a gente tem uns 3 artigos publicados de bexiga, porque eu gosto desse tema, porque a gente tem bastante.
lá na Santa Casa. E uma coisa que eu consegui levantar e publicar é que a endometriose vesical, muitas vezes a literatura traz que ela é secundária a uma cirurgia, ou seja, são pacientes, e a cirurgia eles chamam que é a cesárea, secundária à cirurgia. E lá na eu falo, mas não, se as pacientes são nuligestas, a maioria, pelo menos no nosso serviço, é a maioria nuligesta. E fizemos esse trabalho. E mostramos que a maioria das nossas pacientes lá são nuligestas, ou seja, nunca tiveram filhos. O nódulo de bexiga, qual o tamanho prevalente? 2,5 centímetros, foi a média que deu nisso. Qual o principal sintoma? A dor para urinar, né? E a principal técnica que nós fizemos foi a cistectomia, que foi a retirada do nódulo inteiro e não o shaving. Isso é trabalho nosso publicado das nossas pacientes, tanto privadas, quanto tanto do consultório, quanto lá da Santa Casa. Então, eu acho que eu respondi sua pergunta, né? Sim. Mas isso da incidência e da prevalência da doença. Mas para o centro cirúrgico, você tem que ir sempre bem acompanhado. Aí. Você tem que ir sempre bem acompanhado. Com o seu time, né? Que é o seu parceiro, sua parceira de cirurgia, né? A gente tem o privilégio de ter um time estabelecido há 20 anos, então mais de 20, então a gente é privilegiado. Com o seu parceiro, do ponto de vista do sistema geniturinário, a gente também tem o privilégio de ter o Deus com a gente, né? Então já é bem melhor. E o nosso parceiro intestinal, que é o Francis, que está com a gente aí também há mais de 20 anos. E isso precisa ser regra. Também Né? acho. Porque senão, sozinho você não caminha, né? Com certeza. É o que a gente fala, né, Luiz? De vez em quando acontece, né? Você está de sobreaviso lá e aí vem um chamado na urgência de uma cirurgia de endometriose que ou não foi suspeitado ou o ginecologista não deu a devida importância para uma lesão ali próxima, para um endometrioma próximo do ureter, da bexiga, e na hora que ele vê que precisa ressecar, que precisa tirar aquela, sacrificar aquela estrutura, aí ele se vê atrás de um urologista, né? É diferente quando você tem um ginecologista que já tem essa experiência ou já vai para todas as suas cirurgias com seu time multidisciplinar. Então, isso faz uma diferença enorme. Enorme. Acho que é muito melhor a gente já ir preparado e não precisar fazer nada, do que a gente tá ali num consultório, em alguma coisa, e de repente ligam, olha, então, precisamos de você aqui na urgência. E até uma coisa legal que eu vou colocar aqui, que a gente tem feito no grupo, que eu acho que é fundamental. Aí é um dado técnico, mas as pessoas vão entender. O ureter, na hora que você tem endometriose, quando você tem, como a doutora Betinha falou, a endometriose ela é inflamatória. Então, ela gera um processo inflamatório que distorce a anatomia. Perfeito. Então, é muito comum você entrar na cirurgia da endometriose e você ficar, será que aqui é ureter? O ureter passa aqui. Não, mas a fibrose puxou o ureter para o outro lado. Então, o ureter está para o outro lado. A maioria das lesões de ureteres, às vezes não é porque está acometendo todo o ureter, é porque o ureter mudou de posição e aí, na dissecção, sem querer, cortou o ureter, sabe? Machucou o ureter. É a dificuldade de identificar, né? Falando para o pessoal que, por exemplo, nunca teve contato com uma cirurgia, Isso. né? É uma coisa você ver um livro onde o ureter é amarelinho, o útero é rosinha, a bexiga é de outra cor, né? Lá dentro, quando você olha, é basicamente tudo a mesma coisa. Não é mais. Então você é tem... isso que eu ia falar. Aí você tem uma outra coisa interessante que pode ser feita, que acho que é isso que você vai falar. Mas quando você olha, você pode ter uma dificuldade de identificar, principalmente quando já tem cirurgia prévia. E a gente lembra que tem muitas pacientes de endometriose que já fizeram 1, 2, 3 cirurgias. Então, quando já tem cirurgia prévia, você tem alteração de anatomia. Por ser inflamatória, você tem alteração de anatomia. Por já ter feito uma cesárea, uma cirurgia prévia também, né? Então, é super interessante isso, lembrar que o cuidado do cirurgião, da pessoa que está lá operando, é super importante. Essas são as dores do cirurgião de endometriose. Eu acho que essa é uma dica ótima para quem não conhece, para quem está indo pela primeira vez, e talvez em cenários não tão privilegiados, né, das pessoas que nos assistem, de entender se aquele médico, aquele profissional, aquele ginecologista tem, né, essa retaguarda, se eles têm essa Verdade. essa equipe ali por trás.
para já ir preparado, Sim. né? Porque a gente falou um pouquinho nos outros episódios, doutora, para aqueles que não têm o privilégio de estar com vocês nos consultórios, que a gente sabe que vocês dão todo aí o suporte necessário, a ideia do podcast é chegar para as pessoas que não têm tanto subsídio, não têm tanta informação, mas que, de repente, assistindo isso, já vai lá falar, opa, vou lembrar de perguntar para o meu médico, para a minha médica, se ele tem esse suporte, né? Porque se for o caso, já vou me sentir mais segura. Então, a pessoa já vai com essa informação, né? Já vai abastecida de mais segurança, né? Traduzindo isso que você falou, é a história do... Se você é dependente, por exemplo, se você passa no sistema SUS, tentar, de alguma forma, chegar num centro de referência de endometriose. Isso é fundamental. Hoje a gente tem bastante. Então, assim... Como a Santa Casa, o HC... Ou na sua cidade, claro que na grande maioria das cidades do Brasil talvez não vá ter um centro de endometriose, mas aí procurar um encaminhamento para algum outro lugar, porque a endometriose, apesar de ser uma doença ginecológica, eu sempre digo para vocês que é uma especialidade à parte, né? A endometriose como doença é uma especialidade à parte. Tem até uma sociedade brasileira disso. Sociedade Brasileira de Endometriose. Estamos com a presidente da sociedade aqui. Por isso que é importante já ir, né? Porque acho que nem todo mundo sabe, né? Dessa... Fundamental, sim. É isso mesmo. E assim, deixa eu falar do meu ureterzinho verde. Eu vou falar uma coisa importante para vocês, do ureter. Nós temos um artigo publicado numa das melhores revistas, Alto Impacto, Qualizar, que é aquela revista de bastante fator de impacto, sobre o ureter, que é uma dica muito importante, e nós vimos essa necessidade porque nós não temos tanto recurso dentro do hospital público. O que esse artigo fala? Depois é legal vocês levantarem. Ela está na Human Reproduction, que é uma revista de alto impacto. Então, ele fala que quando a paciente tem uma lesão de ligamento uterossacro esquerdo, 1,95 é um fator preditivo para comprometimento do ureter daquele lado. Quando ela tem um nódulo de útero sacro 1,75 do direito, é um fator preditivo para ela ter um comprometimento de ureter daquele lado. E por que me veio isso à mente? Porque você falou que às vezes o colega está lá no endometrioma, que não sabia que ia cometer o ureter. Ele não precisa ir sem saber. Se ele ler esse artigo, ele vai entender que quando a doutora que faz ultrassom fala uma colega que está até no que Paraná tem hoje em dia, o ligamento uterossacro e que esse ligamento uterossacro tem um nódulo de 1,75, ele já fica de orelha em pé. Nossa, o ureter pode estar comprometido. Cadê meu urologista? E aí é a hora de que, se você não está acostumado a chamar todos os dias, pelo menos para aquele caso, você fala, não, aqui tem útero sacro comprometido, o ureter pode estar envolvido, né? Isso. Foi uma aluna nossa que fez lá da Santa Casa, o doutorado dela. Eu lembro. E aí a gente publicou nessa revista, assim, porque é inédito realmente. Sim. E é um fator preditivo, isso é importante para nós. Nós precisamos disso, porque pode trazer o seu duplo J. Não, esse é o tipo do artigo que todo mundo que opera endometriose tinha que ler. Tem que tomar consciência. Mas aí entra o detalhe do seguinte, a visão do urologista. Se você tem um nódulo ali nessa região onde possivelmente o ureter está mais comprometido, o que a gente sempre fala é o seguinte, na maioria das vezes, a gente consegue dissecar o ureter, tirar a lesão, preservando o ureter da paciente. Porque, na maioria das vezes, a lesão, ela encosta no ureter, mas ela não abraça, ela não acomete o ureter. É óbvio que quando ela abraça o ureter, acomete o ureter, destrói o ureter, não vai ter jeito. Você vai ter que ressecar, tirar aquela porção do ureter ruim, juntar a boca com boca, numa junção, ou, se for um pedaço muito grande do ureter, você pega o ureter e coloca direto na bexiga. Você faz um reimplante do ureter. Para essas duas técnicas, você tem que deixar o catéter duplo J. Isso. Então, o catéter duplo J é uma segurança para que aquela área de costura, para que não fique vazando sob pressão urina, o catéter ele puxa a urina do rim e leva direto para a bexiga, tirando a pressão da região da anastomose. A cicatrização fica muito mais fácil para o organismo. Né? Geralmente a gente deixa de 3 a 4 semanas. Um mesinho de catéter no pós-operatório. Idem.
Mas a questão do ureter, como eu falei que a gente consegue preservar na maioria das vezes, e que muitas vezes a lesão não é porque tinha ureter acometido, mas é porque a anatomia do ureter está diferente, eu acho que é importante a gente colocar a experiência do grupo de que hoje em dia a gente, com a cirurgia com imunofluorescência, a gente consegue usar um marcador, um líquido chamado indocianina verde, que você, no início da cirurgia, o urologista ou até mesmo o ginecologista, ele consegue ir até o ureter, injetar esse líquido no ureter, dos dois lados, e na hora da cirurgia, que na maioria das vezes a gente faz por minimamente invasiva, ou seja, laparoscópica com a câmera, você consegue ver uma imagem muito linda. A gente vai colocar aí na tela para vocês verem. É uma imagem que você consegue ver o ureter todo verdinho. Aí vai para o livro de anatomia. Aí não tem jeito. Porque você consegue dissecar o ureter. Você diz assim, ó, tá ali o ureter. Então, puxa, olha, esse ureter ele tá puxado para a direita, esse daqui tá mais para o meio. Mas você tá vendo a fluorescência. Então, acho que esse foi um ganho, né, Betinha, na cirurgia. Sim. Bastante. A Ganho endometriose... de tempo, ganho de diminuição de lesões, né? Acho que sem dúvida. A endometriose de ureter, ela acomete o ureter em 5% dos casos, então é pequena, né, teoricamente, isolada, porque tem esse acometimento dividido em extrínseco, que é esse que você disse, que Isso. só encostou ali no ureter, e intrínseco, que é quando ele abraça de fato o E ureter. destrói o ureter. E o extrínseco é 80% dos casos, e o intrínseco só 20%. Ainda bem, Ainda né? bem, né? E a endocianina, ela veio para trazer um refresco para a nossa vida. Porque, além de você poder enxergar ali o ureter e dar segurança para não lesar, você encurta o tempo cirúrgico. Porque, muitas vezes, você está naquela... A endometriose, ela distorce a anatomia. Diferente da cirurgia oncológica, o câncer, ele é maligno, mas a anatomia está preservada. A endometriose é uma doença benigna, mas a anatomia está distorcida. Pela inflamação, Ou seja, os fibrose. órgãos, eles têm tropismo pela doença. Eles vão ali para onde a doença está. Então, o ureter está imbricado aqui, os vasos estão dilatados para lá. Então, a gente acaba tendo uma distorção anatômica muito importante. E essa endocianina, ela deixa o ureter verdinho. Então, você assim, eu estou aqui, está com sangramento, tal. Peraí, deixa eu procurar onde está o ureter. Nesse caso, você nem precisa, você já sabe que ele está ali, né? Então, você consegue fazer uma cirurgia mais segura. Mas, para isso, Deus, a gente precisa ter uma câmera adequada, acoplada numa ótica adequada, né? Então, precisa que a gente tenha no hospital um equipamento necessário para que a gente possa utilizar essa endocianina e os nossos olhos enxerguem, porque a refração que nós vemos não permite identificar essa luz. A gente precisa ter essa mudança ali na ótica com a câmera. Uma câmera infravermelha, Para né? ter uma outra refração, né? E a gente conseguir enxergar. E essa né? câmera começou na robótica, né? Ela começou... mais ou são menos. diferentes, né? A robótica tem Uma laparoscopia também. tem um sistema, né, de iluminação, mas não fica o tempo todo, né? E ele a hora que eu mostro a coloração do ureter, todo o resto fica preto e branco. escuro. Né? E a laparoscopia tem diferente. Eu mostro e ainda com ele colorido, né? Uma coisa até... Falando bem simples, né? Sim, Para todo claro, mundo mas entender. é pra Não todo mundo adianta entender. Eu vim aqui falar Claro, termos. claro. Até uma coisa, isso aí foi uma coisa que me lembra uma fase da minha vida que foi bem interessante, que foi a defesa do meu doutorado, né? Eu fiz doutorado em 2017 e a minha tese era sobre reconstrução ureteral. E eu fiz essa tese lá na Cleveland Clinic, onde a gente operou porquinhos com o auxílio do robô, mas a gente fazia depois, quando eu tive toda a reconstrução que eu fazia, eu tubularizei o peritônio e formei novos ureteres. Para os pacientes que têm avulsão de ureter ou lesões super complexas de ureteres, a gente retirava todo o ureter e reconstruía ele com um flap de peritônio. E, obviamente, depois até também... Pode pôr depois uma foto aqui também para mostrar a minha tese que foi publicada, inclusive.
E a gente via, uma das coisas que a gente olhou para ver se teve vascularização, se formou o ureter, era justamente entrar com a endocianina e com a câmera de laparoscopia, que eles foram lá também, foram parceiros nossos na época. Aliás, até aproveitar aqui para agradecer o pessoal da Cleveland Clinic, o professor Gerhard Kauk, Humberto Kernleider, Ricardo Autorino, que foram caras que tiveram comigo assim 100% do tempo para conseguir conquistar esse título de doutorado. Eu divido com todos eles e toda a equipe que estava com a gente lá. Mas foi uma coisa muito legal, porque você via a vascularização entrando e moldando todo o ureter. Então era fantástico. É muito lindo. O que a gente faz muito na endometriose, às vezes, é jogar a endocianina dentro do ureter. O que eu acho que a diferenciação é que a gente fazia por via endovenosa. Que esse daí você está vendo a vascularização, né? Aí você joga na veia para ver se... Então são duas visões diferentes. Outra o mas muito legal. É um artifício que a gente tem na laparoscopia, na visão que é muito bacana para identificação de vascularização. A gente usa no rim, quando a gente faz nefrectomia parcial. A gente usa para identificar a ureter e a gente usa também para essas coisas. É muito bacana. Luiz, eu vou aproveitar aqui. Que você Tenho pode perguntar. dúvidas. Vai. Por favor, Não, por favor. É isso aí, tenho Dúvidas na dúvidas. frente. Primeiras damas. Primeiras Não, damas. acho que aproveitando o assunto, né, o acometimento da parte urinária, pensando em pós-operatório, quais são as principais alterações do sistema urinário e aí nesse pós-operatório, junto Eu com a acho que- cirurgia da endometriose e também se existe da parte ginecológica, qual é essa alteração aí, se existe pós-operatória? Acho que uma coisa muito interessante que o Deus falou é que o paciente, se tiver uma reconstrução ureteral, ele vai sair com duplo J. E muitas vezes, quando tem lesão de bexiga, ela vai ter que ficar mais tempo com uma sonda, né? Um tempo prolongado. Mais um motivo para que a ginecologista ou o ginecologista converse com o urologista para que a gente tenha contato, às vezes, com o próprio paciente, para explicar o que é o duplo J, como que ele vai doer, como que ele vai incomodar, que ela vai ter que ficar com a sonda, às vezes, um tempo um pouquinho mais prolongado, às vezes 2 semanas, 3 semanas, tudo depende de cada caso, do tamanho da lesão que acometia a bexiga, do tamanho, se foi uma anastomose terminal, onde a gente liga boca com boca no ureter, ou se teve que fazer o reimplante, como o Deus disse, para tirar a pressão da bexiga, não adianta, às vezes, só o duplo J, você tem que deixar a bexiga vazia 100% do tempo. Então, são coisas que é ruim a paciente descobrir isso a hora que ela acordou do pós-operatório. Nossa, o que é esse monte de coisa aqui em mim, né? É diferente de você já ter combinado isso, já ter explicado, já ter avisado da possibilidade. E às vezes até, eu tenho até 2 colegas GOs que eles fazem questão de me ligar, falar assim, olha, paciente tal vai operar, principalmente quando é caso praticamente certo de que vai ter alguma coisa de ureter ou de bexiga. E a paciente passa comigo. Passa comigo, com a você para gente, explicar sobre bate um o pós-op. papo, perde ali um tempinho, às vezes só para realmente bater um papo para explicar que vai ter que ficar com a sonda um pouco mais de tempo, vai ter que ficar com o duplo J. Quando tirar a sonda, o duplo J tem aquele negócio que a gente conversou da dor do refluxo, e ele vai incomodar um pouquinho a bexiga. Então, são coisas que vão fazer parte do pós-operatório. Isso não pode ser uma surpresa. Isso tem que ser pré-informado para o paciente. Por isso que tem que ter exame diagnóstico. Exato. Senão vira tudo Perfeito, surpresa. perfeito. Né? Tem que ter o exame antes, para ter consciência antes, para chamar a equipe antes e para informar para o paciente. A senhora vai para casa com sonda, a senhora vai ficar 10 dias com sonda, vai usar antibiótico, né? Então precisa ter direitinho. Quanto menos surpresa tem no melhor. intraoperatório, significa que você preparou melhor a paciente, com né? certeza. Combinado não sai caro. Agora, você falou bastante do pós-operatório, do ureter, né? Duplo J e tudo. Sim. E a Simone perguntou também em relação do sistema urinário como um todo. Sim. As pacientes ficam muito em dúvida em relação à bexiga, né? Então, assim, como a Betinha falou, a maioria dos tratamentos de nódulos na bexiga é a ressecção do nódulo e você vai reconstruir. Isso a gente chama de cistectomia parcial. Você vai tirar um pedaço da bexiga parcial, né? Na maioria das vezes, esses nódulos, eles têm um tamanho ali, como a Betinha falou, 2 centímetros. Esse pedaço de bexiga que você tira, ele não tem tanta repercussão na função vesical. Ou seja, a capacidade da bexiga ela não vai diminuir tanto, né? Ela vai continuar com uma capacidade vesical ok. Talvez no pós-operatório ela vai ter um pouquinho mais de hiperatividade da bexiga, pelo quadro
cicatricial. Uhum. Então, ela vai ter mais vontade de ir ao banheiro urinar. Mas ela vai ficar com uma sonda pelo menos 5 a 7 dias. Então, ela vai sair sabendo que, ó, a gente fez uma costura da bexiga. Você vai sair com uma sonda, ficar dando um descanso para a bexiga, para ela não ficar cheia, durante 5 a 7 dias. E aí tem também o acometimento nervoso, né, Betinha? Sim. Então, dos nervos. Então, acho que até a gente não citou isso, mas é importante. Uma das estruturas na pelve que a endometriose pode acometer e acomete são as estruturas nervosas, né? Os nervos que são responsáveis pela inervação tanto dos órgãos pélvicos, bexiga, intestino, como até, eventualmente, os nervos das raízes sacrais, que vão para a perna e tudo, né? É. Quer Isso falar é- um pouquinho sobre esse acometimento Sim, neurológico, mas Betinha? falamos rapidinho. Às vezes, a lesão nem abriu a bexiga e a paciente não consegue urinar, justamente pelo acometimento nervoso. Então, isso é muito importante, né? O compartimento posterior, a gente tem ali o nervo que vem do plexo hipogástrico superior, tem o nervo hipogástrico. Esse nervo hipogástrico, quando ele assume a pelve ali, ele recebe raízes sacrais, forma ali o plexo hipogástrico inferior. E esse plexo, ele dá um ramo para a bexiga, um ramo para a vagina, um ramo para o intestino. Então, às vezes, a endometriose compromete o compartimento posterior, que a gente falou ali, a região posterior do útero, retrocervical, ligamento uterosacro. E o médico vai tratar aquela região. E a paciente depois tem um problema para urinar. E por que que isso aconteceu se nem mexeu na bexiga? É porque ali atrás, naquela região, passa um raminho de nervo que vai dar o controle da bexiga, né? Então, ali atrás, na região do útero sacro, logo abaixo ali da artéria uterina, do ureter, veia uterina profunda, bem naquela região passam um raminho de nervo que controla o ato de urinar, um raminho que controla o ato de defecar, um raminho que controla a sensação de prazer. Então, se eu lesar aquele raminho, quem vai sentir? A bexiga. E aí, a paciente depois vai sair no pós-operatório e não consegue fazer xixi sozinha. Vai ter que sondar para poder fazer o xixi. Então, às vezes, isso é muito importante. As lesões nervosas são fundamentais. A gente tudo é fundamental. Mas, às vezes, você nem mexeu na bexiga. Isso e mesmo. tem uma complicação. Acho que essa é importante, essa mensagem. E uma coisa importante, que não necessariamente você precisa ter uma lesão, mas o simples fato de manipular uma Sim. área nervosa, você pode ter sintomas que são passageiros. São a Então, neuropraxia, né? Só de você Exatamente, encostar no é isso nervo, aí. ele perde um pouco a função temporariamente. É isso, e Isso. depois ele recupera. É. Então a gente vê, às vezes, pacientes que, nossa senhora, não consigo urinar. Você deixa ele sondado ou ensina a fazer um cateterismo por um tempo Aham. e ele depois volta a funcionar normalmente. É bem Eu interessante. só vou fazer também. uma correção. Quando você falou que a gente lesa o nervo. Não, quem vai lesar é a endometriose. Eu nunca vi a Betinha. Se tem alguém que sabe Justo, dissecar justo. nervo, é a Betinha e o Com a Dr. graça Paulo. de Deus. Os dois, esse Com casal a graça de sabem Deus. dissecar o nervo como ninguém. Mas por isso eu falei da Mas às vezes a manipulação. endometriose Ah. destruiu o A gente nervo, né? Você tem que disseca a tirar ele doença, dali porque... É isso aí, Deus isso falou aí. tudo. A endometriose, ela infiltra, ela invade, né? E a gente tem que ter muito esse bom senso, esse conhecimento de usar a energia adequada e no nervo não usar energia nenhuma, de perfeito. identificar o nervo e não invadir o nervo, né? Tirar a doença quando ela está próxima, mas sem a invasão, né? Então, isso é fundamental, isso é importante demais. Não tem nada que ficar mexendo em nervo, só tem que Isso aí. identificar o nervo e deixar ele quietinho, né? Perfeito, perfeito. Só para finalizar esse caso, quando a paciente precisa fazer esse cateterismo, né, para seguir aí com o dia a dia dela, com um tratamento multidisciplinar, ela consegue voltar à vida, ela Recuperar. ganha essa qualidade de vida, ela não é Essa é a algo que está essa é a ali. ideia. Para sempre, É, não. exatamente. E outra coisa aqui também interessante é que pode ser conversada no pré. Pode ser avisado, pode ser conversada. Deve, vai- né? Deve, que exatamente, conversar. deve, seria Às a palavra. vezes a gente fala assim, É. nossa, ela vai sair da sala da senhora, não vai fazer cirurgia. Uhum. Porque a primeira pergunta que ela fala para mim é assim, tem risco? Eu falo, claro. Óbvio. Só de entrar no hospital já tem risco, né? Exato. Vai pegar veia, já tem risco. E a gente Então, vê, tem porque a gente que é conversar. retaguarda de alguns centros, inclusive centros de referência de parte ginecológica também e obstétrica. E a gente vê bastante isso. E a gente é chamado para avaliar depois. Sim. Ou seja,
pelo visto, não foi conversado antes. Então, não custa. Não é perder tempo, é investir o tempo para o paciente sair informado. Acho que isso é fundamental. Estamos quase no tempo, né? Sim. Uns 5 minutinhos. 5 minutos. Posso fazer só mais uma pergunta? Então, eu e minhas últimas perguntas. Depois a gente vai para as considerações finais. Não tomou a bronca? Não, sabe por quê? É porque a gente ouve as perguntas e dá uma dó de ter uma especialista aqui fantástica e não fazer a pergunta. Mas nada impede também de voltar. Eu volto qualquer dia sem acidente. Mas assim, a pergunta que me fizeram é o seguinte: qual é a relação dos implantes hormonais com a endometriose? Principalmente o chip da beleza. Perfeito, boa pergunta também. É a gestrinona que tem nesse chip e mais algumas coisas. Eu acho que, assim, eu agora aqui não vou falar muita coisa, porque, assim, eu como presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose, eu assinei um termo, né, contra o implante, né, assim, a gente tem tudo isso porque não é por conta da implante de beleza ou implante de feiura, não tem nada a ver com isso. É porque a gestrinona, ela ainda não tem um estudo em humanos. Na década de 90, ela tinha estudo liberado pela Anvisa via oral para tratar endometriose, dimetrose, ela tinha o nome da medicação, né? E tratava e muitas mulheres usaram. Por que que parou? Primeiro, porque ela tem muito efeito colateral e apareceram novas medicações com eficácias muito melhores sem efeito colateral. Não faz sentido expor a mulher a esta agressão. Então, ela deixou de ser usada via oral para isso. Né? Foi muito utilizada na década de 90. Ela é um andrógeno, né? E on-label, né? isso. E aí, o que existe hoje? Esse implante, como ele é off-label, não se sabe o que tem dentro do implante, se é só a gestrinona. O que você acabou de falar, ela é androgênica. O que acontece com esse hormônio? Esse hormônio, ele leva a uma masculinização, né? Engrossa a voz, aumenta a clítoris, aumenta pelos. Para que isso não aconteça, precisa pôr uma pitadinha de estrogênio, né? Então, precisa ter algo a mais nesses implantes. Eu não sei qual é a consistência do chip da beleza, eu não tenho nada a ver com chip de beleza, de coisa nenhuma. O que eu sei é que qual é a relação disso com a endometriose. Não é utilizado porque não tem nenhum estudo mostrando que esse implante tem um certo benefício. Primeiro, porque eu não sei o que tem dentro desse implante. Esse é o mais importante de tudo. Ele não mostra na bula dele o que ele tem. Ele não tem nenhum trabalho científico mostrando que a bula dele, que não existe, tem isso, isso e aquilo. Então, eu não sei. Existem alguns profissionais que formulam a gestrinona e dão via vaginal ou via retal. Também não tem nenhum estudo científico. Então, por isso não é liberado para utilização em larga escala em nenhuma doença, né? Então, acho que esse é o ponto principal. E tem um outro detalhe, esses implantáveis, e eu concordo na coisa do não dá para falar de uma coisa que você não sabe o que é. Como não existe um padrão, o grande perigo realmente dos implantáveis é que você não sabe o que vai lá dentro, né? Você tem que confiar, tem que ir na confiança. Mas, sabendo disso, alguns implantáveis eles vêm com testosterona. Também, né? Dá aquele cheirinho de testosterona. E a gente não pode esquecer que toda vez, nós urologistas sabemos disso, toda vez que você dá testosterona, seja para um homem, para uma mulher, você está dando também estradiol. Sim. Estrógeno, porque nós temos uma enzima no nosso organismo chamada aromatase que ela converte a testosterona em estradiol. Por isso que o homem com testosterona ele pode ter ginecomastia, pode ter aumento da mama. Então, na mulher, o que acontece? Se ela já teve endometriose, se ela está naquela fase pós-menopausa, mas faz um chip desse que vem com testosterona, ela pode ter um recrudescimento da endometriose dela. Com certeza. A gente já viu o caso assim, Olha, né? eu tenho paciente que chega no consultório, a senhora põe implante? Eu falo, não, mas eu te opero depois. Por quê? Porque o mioma dela vai crescer. Olha aí. A endometriose vai aumentar. Eu sou bem honesta. A senhora põe implante? Não, eu não ponho, mas eu só opero depois. Pode ir, depois a senhora volta. Tá aqui o cartão. Corte Meu cartão rápido. tá aqui, né, doutora? Espetacular. Não, é muito complexo, entendeu? E assim, não estou aqui para falar daquilo que eu não sei. Eu
eu não sei o que tem lá dentro. O dia que eu souber, aí eu vou Excelente. estudar, vou entender, e aí eu coloco. Perfeito. Eu faço isso para minha vida. E o que eu faço para minha vida, eu faço para a vida das minhas pacientes. A Eu gente sou muito aplica pros desconfiada, viu? Eu não entro em qualquer hospital, eu não vou em qualquer consultório, eu não opero com qualquer médico, eu não trato com qualquer dentista, eu não compro qualquer coisa. Então, assim, eu preciso entender primeiro, entendeu? Das coisas. Por isso que eu tenho medo de avião. Eu não sei pilotar, eu não entendo nada daquilo, eu tenho que fazer um curso. Enquanto eu não fizer um curso, eu não consigo entender. Eu sou sempre dos cursos. Se você me oferecer, vamos viajar, não sei do que, ai, como que funciona isso? Eu tenho que ver como que roda o negócio. Tem o Então, curso do Lito, do Aviões e eu Músicas, que vejo, ele faz todo um mundo já curso me para quem deu, tem medo de avião. Sou eu, para mim. Nós somos dois. Vamos para a sugestão? Vamos. Para finalizar, né? A gente sempre faz aqui uma dica a gente fala que é a nossa dica cultural, né? Que pode ser desde uma frase bonita, um livro, um filme que viu, gostou. E a gente queria saber de uma indicação cultural. Às vezes a gente pega a pessoa de surpresa aqui, né? Mas essa é a ideia. É algo que você fala assim, nossa, isso aqui me chamou muita atenção, foi muito legal, curti. Então, passa pra gente uma dica cultural, qualquer que seja, pra gente e, obviamente, para os nossos seguidores. Legal, muito bom, gostei. Eu acho assim, vou te dar uma dica cultural, mas ela é baseada na minha vida, né? Primeira coisa, confie em Deus, porque Ele pode tudo. Aí vem o filme, que é A Vida é Bela, que é uma questão de confiança mesmo. No quê? Ele confiou naquilo que não existia, mas ele criou uma história para a vida fazer sentido. Então, eu confio em Deus, porque aí faz sentido. Perfeito. E uma música, que é Aquarela, porque também é uma história, Sim. também é uma imaginação. Sim. Né? Que se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, num instante eu imagino tudo. Né? Então, acho que para você viver e sobreviver, a gente precisa confiar. Eu prefiro confiar em Deus, mas eu acho que é legal a gente criar histórias para a gente passar pela dureza da vida. E aí eu deixo esse meu recado. A Aquarela, que é uma Maravilha. música de criação, e A Vida é Bela, que é uma imaginação de viver num momento difícil. Concordo 100% Que é o que a gente está nos vivendo, dois. É né? verdade. Momento difícil, Aquarela né? é uma música linda, A Vida é Bela é um filme É maravilhoso. muito legal isso. Do Benini, né? Que tá, É, o Benini Roberto e Benigni. Aquarela é Toquinho, né? É. Toquinho, isso aí. Muito legal, porque a vida está Sensacional. difícil, né, gente? Não está fácil. Tá, Então, mas a gente pode a fazer gente de vai tudo para melhorar. melhorando, vai Né? fazendo. A gente Não é faz o só- nosso mundinho. É isso aí. Muito obrigada, Isso. viu, gente? Foi Nós que um prazer estar aqui. agradecemos. Sua presença. Prazer. É isso aí. Betinha, Incrível. prazer inenarrável ter você aqui. Nossa, Tá? O sensacional. prazer é meu. Eu acho que Sensacional. vão ter outras, não tenho dúvida disso. Acho que tem muito assunto ainda para a gente Voltaremos, conversar. Né? né? Muito bom. Acho que E foi espero redondo. que todos que estejam nos acompanhando tenham aproveitado. Espero não, eu tenho certeza que aproveitaram. Tomara. E agradeço mais uma vez, Betinha, demais por estar aqui. Eu que agradeço. Espero que tenha gostado. Foi muito bom para mim, eu adorei a experiência, bom, viu? que Muito bom. bom. Muito obrigada, adorei estar aqui. Obrigado a Prazer todos mesmo. que estão nos acompanhando. Grande abraço e até o próximo episódio do Bcast. Grande Aquele abraço e obrigado. podcast que descomplica a urologia e a medicina. Que legal. Muito bom.